Bom, desembargador, como é o senhor? Tudo bem, meu senhor. Boa tarde. Hoje vai ser uma sessão árdua. Olha, eu estou pedindo para fazer sustentação oral aí para ganhar tempo. Hein? Aqui a última decisão, essa decisão do STF agora, de 13 de setembro, sobre, em repercussão geral, aqui de Mato Grosso, deve ser da terceira essa decisão, ou algum deles que passou despercebido aqui, né, que todos os meus determinei a liquidação. Nesse caso, fixou em 11,98. O que o Supremo fez? Deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar a substituição do índice de 11,98, constante do acordo reclusivo, por outro a ser definido em liquidação de sentença. Peguei no começo. Nos mostra, né? Desde o começo. Nós estávamos decidindo de forma diferente. E agora, o Celso de Mello Já decidiu. continua agora. Aquela decisão dele que não cabe. Tem direito. Não tem direito. Aí você fica, qual que você vai? Você tem duas decisões da mesma coisa, que é a coisa máxima, com uma pessoa. Aí você pergunta, e como que fica o artigo 916, 917, 916? Como é que fica? Para eles não serve, eles têm um código próprio. Por isso que aquele artigo, aquele juiz que respondeu, Lula, que falou que mesmo que ladrão, tem cara 4 anos de bola, foi compulsado por bandido, não sei o que, né? Aí ele fala, se o Supremo fosse compulsado, com certeza.
Eminentes pares, boa tarde a solitária, estagiária, acadêmica de Direito de... Faculdade. De que faculdade? S? FCR. Mas qual que é o nome? É faculdade? É da Faculdade Cândido Rondon. Seja bem-vinda à porta da 4ª Câmara Civil Direito Público e Coletivo. Não está só aberta, está escancarada. Então, seja bem-vinda. Peço à doutora secretária que proceda à leitura da sessão anterior. Mas isso não justifica a minha falta de educação. Qual que é o seu nome? Eloy? Elora. Elora. Seja bem-vinda, Elora. Ata número 35, 2016, sessão ordinária da Igreja 4ª Câmara Civil de Direito Público e Coletivo, em 13 de setembro de 2016, às 14h02, no plenário 3, presentes excelentíssimos senhores desembargadores Luiz Carlos da Costa, presidente, José Zucchi Nogueira e Márcio Vidal, convocado, e o representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor doutor Paulo Ferreira Rocha, procurador da Justiça. Ausente justificadamente, excelentíssimo senhora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Foi aberta a sessão, lida e aprovada a ata anterior. Julgados 185. Então, eminentes pares, a retificação a ser feita na ata anterior? Pois não, com a palavra do desembargador José Zucchi Nogueira. Na sessão anterior, o processo de 181 da pauta, o acordo ficou o seguinte: por unanimidade, deu provimento ao recurso e ratificou a sentença nos seus demais termos. Quando, na verdade, deu provimento ao recurso, porque ele pedia tão somente a extirpação da multa. Então, deu provimento e retificou, em parte, a sentença. Porque aqui constou, ratificou a sentença. Então, retificou, em parte, a sentença. Perfeito. Então, a contradição é patente, né? Porque não poderia, ao mesmo tempo, dar provimento e ratificar a sentença. Então, feita a correção sugerida pelo desembargador José Zucchi Nogueira. Então, feita essa retificação, fica aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio o julgamento da pauta, agravo interno, agravante Abigail Serra e outros, agravado Estado de Mato Grosso, relator do desembargador José Zucchi Nogueira, que tem a palavra. Senhor presidente, agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado e retificou em parte a sentença, determinando que se procedesse à liquidação por arbitramento e com a finalidade de se apurar a existência da efetiva defasagem. Ele busca, através do agravo interno, manter a incorporação de 11,98%. E eu estou a negar provimento ao agravo interno, senhor presidente. Desembargador Márcio Vidal. De acordo. Também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso no sendo do desembargador relator. Agora eu anuncio 2 da pauta, apelação, apelante Cristiano Esteves de Moraes, apelado Estado de Mato Grosso. Recurso de apelação interposto por Cristiano Esteves de Moraes para reformar a sentença prolatada das folhas tais. Assegura que é a obrigação do Estado promover assistência à saúde e fornecer meios indispensáveis para o tratamento médico, uma vez que se trata de direito fundamental garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Assevera que, aspas, é portadora de síndrome do intestino irritável, que causa dor abdominal, diarreia, tal, necessitando o uso contínuo de medicação Resolar 02. Contra razões
ausentes contra razões. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, folhas 82 e 85, opina pelo provimento do recurso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, a Cristiane Esteves de Moraes apresenta síndrome do intestino irritável, razão pela qual necessita o uso contínuo do medicamento do fármaco Exolar 2 mg. Pois bem, tem um entendimento firmado que o direito à saúde, embora garantido constitucionalmente como direito fundamental, não pode ser utilizado de maneira não razoável, isto é, para amparar quaisquer demandas nas quais a parte, concretamente, não precisaria de tutela do Estado para consegui-lo, dado a sua capacidade econômica. É necessário que ela sirva dos seus bens em primeiro lugar, para, só então, demonstrada a sua incapacidade, recorrer ao Estado. A apelante na inicial qualificou-se como fisioterapeuta autônomo. E na declaração de hipossuficiente declarou rendimento mensal de R$800. No laudo médico consta nome que está exame tal requisitante do Dr. Léo tal convênio Unimed. Igualmente, em laudo de endoscopia adjetiva alta do ano tal é beneficiário do convênio Unimed. Registro que a simples alegação de hipossuficiente é ausente qualquer documento a corroborar é insuficiente para comprovar a ausência de recurso de ordem econômica. No caso, o apelante poderia comprovar através, por exemplo, declaração de imposto de renda ou proventos de qualquer natureza. Assim, não se constata alegada hipossuficiência, ou seja, ausência de condições. Ademais, em consulta com na rede mundial de computadores, constata que o medicamento Exolar custa em média R$263, que é multiplicado por 2, soma R$527 por mês. É isso que faltaria provar através de documento, né? Então, eu cito aqui a entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o fornecimento gratuito de tratamento de saúde delegada a saúde delegada é hipossuficiência, a ausência de comprovação, eu cito precedente do Supremo Tribunal Federal. Relatora a ministra Carmen Lúcia. Aí eu cito o precedente, demais sujeita é abnegação por pessoa desprovida do STJ. Então, eminentes pares, eu estou a negar provimento ao recurso, porque há necessidade, no meu entender, que a parte demonstra que não tem meios de adquiri-los, né? Não, mas isso não pode. Isso ocorre que eu entendo que nesses. Na verdade, a decisão já foi consumada, né? A parte já deve ter insistido. Não, eu estou a manter a decisão do juiz. O juiz negou o provimento. Eu acho que o negou, julgou improcedente a demanda. Tudo bem, então, ela não recebeu. Então, deveria, já os fundamentos da sentença, anexar na apelação e documentos comprobatórios da. Né? E ela não fez. Não teve. De acordo. Né? E, além de tudo, nem juntou comprovante que requereu. Né? Porque. O juiz já disse as razões. Olha, eu não estou deferindo porque você não tem a prova. Não tem a prova nem do requerimento ao SUS. Por que ele não fez isso? Não, o requerimento ao SUS. Cara, não tem. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso.
O número 3 da pauta, apelado do Estado de Mato Grosso, apelado Pedro Henrique Eugênio. Também a questão de saúde. Aqui, neste caso, a Procuradoria-Geral de Justiça abstém de manifestar. E, neste caso, quem é o apelante é o Estado de Mato Grosso. Neste caso, não. Aí a prova da necessidade, aí sim. Aí não tem, é a obrigação do Estado. Né? E eu estou a negar provimento ao recurso, porque a pessoa, o Pedro Henrique, faz, se necessário, o atendimento do desembargador Márcio Vidal, desembargador José, negar o provimento. A Câmara negou o provimento ao recurso. 4 da pauta, são embargos de declaração, embargante Thales Hortêncio Carrijo de Oliveira, embargado no município de Cuiabá. Então, eminentes pares, é só rediscussão da matéria. Eu estou a rejeitar os embargos. Eminentes pares, embargos rejeitados, temos o voto do relator. Agora voltemos à questão dos embargos de declaração do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é o 5 da pauta, embargado no Estado de Mato Grosso, embargada Margarete Silva de Aguiar, ou 6 da pauta, embargado no Estado de Mato Grosso, embargada Gisele Costa Valentim da Silva, e o 7, o embargado no Estado de Mato Grosso, a embargada Isabel Maria de Oliveira e eminentes pares. Também eu estou a votar a rejeitar os embargos, é a questão do URV e nada a ser aclarado. Embargo rejeitado, nós temos o voto do relator. Ao 8 da pauta, reexame necessário, interessado, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, município de Campo Verde. A Procuradoria-Geral de Justiça também assistência à saúde, no parecer da doutora Eliana Cícero de Maranhão Ares, folha 5051, opina pelo não segmento da remessa necessária ao relatório. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, Isabela Bispo da Silva necessita ser reavaliado por médico neuropediatra. E aqui, por ser questão da líquida, né, está sujeito ao exame necessário. E eu estou apenas a retirar a multa e o bloqueio em caso de descumprimento. Só isso, certificada em parte. Desembargador José Zucchini, desembargador ratificou em parte. O 9 da pauta, interessado no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso também é obrigação de fazer assistência à saúde. É só a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença, é o relatório, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminente pares, a pessoa que necessita, e é a obrigação do Estado, eu estou apenas retificado para a exclusão da multa, porque há um meio mais propício para fazer valer pelo bloqueio da sem-jude, que eu também estou a retirar. Desembargador José Zucchini, desembargador Márcio Vidal, retificado em parte sentença no sistema voto relator. O 10 da pauta, também é reexame, interessado Antônio Romualdo do Neto, município de Ponte Branca. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scalop, folhas tais, opina pela reforma da sentença para concretizar o acesso à justiça para a defesa do meio ambiente, relativo ao direito de pertencer à coletividade através do Instituto da Ação Popular Ambiental. Eminentes pares, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu não sei se a terceira Câmara tem tido essas hipóteses, a questão do cemitério. Então, eu estou a ratificar a sentença porque
antecedente. É de Antônio Romualdo. Isso aí explodiu Negou. no Brasil todo, principalmente no Mato Grosso. Eu tô falando, o que O 11 da pauta também é interessado no Ministério Público, que é o Estado de Mato Grosso, é o próprio Estado de Mato Grosso. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença, é o relatório, como se manifesta do outro Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu digo que eu estou a retificar em parte apenas para excluir as medidas adotadas, porque eu digo que isso só pune o próprio Estado, somos nós próprios que vamos pagar, e o agente público fica livre, leve e solto, para não cumprir as ordens. Perfeito, eu fiz toda a relação, porque mas a Procuradoria já teve acesso, aí que está. O que se tem entendido é, quando a Procuradoria manifesta, não há necessidade de remessa. É uma verdade.
Então, sentença certificada em parte. Vamos ver. O 12 da pauta do desembargador José Zuquim Nogueira, em relação com a remessa necessária perante o município de Cuiabá, interessado perante o estado de Mato Grosso, interessado pela Marlon Rentes. Eu estou suscitando aqui uma preliminar de ofício de não conhecimento do segundo recurso do município. O parecer é pelo desprovimento dos recursos. Como se manifesta o doutor procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. O município apresentou 2 apelos, eu não estou conhecendo do segundo. Isso eu levanto de ofício. Como também eu recebi em sede de reexame, senhor presidente, eu estou analisando inicialmente o reexame. E eu verifiquei que não existe nenhuma comprovação da urgência e da necessidade imediata da cirurgia de ortopedia, em razão da apresentação de artrose no pé esquerdo. Eu, em sede de reexame, eu estou retificando a sentença para julgar improcedente o pedido e prejudicados os apelos do município e do Estado. Desembargador Márcio Vidal, a Câmara, de início, não conheceu do segundo recurso interposto pelo município de Cuiabá. Retificou a sentença e julgou prejudicado os recursos do município de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Não conheceu, porque já era o segundo recurso contra a mesma decisão. E os demais julgou prejudicado porque a sentença restou retificada em reexame necessário. A Procuradoria, é questão de saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Maria Ângela Veras Gadeira de Souza, opina pelo parcial do provimento do recurso para apresentar o recorrendo do pagamento dos honorários advocatícios em reexame pela retificação parcial da sentença, apenas para que seja excluída a condenação do ente municipal ao pagamento da verba honorária. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Então, eu dou provimento para a exclusão da multa e retificar em parte para a exclusão da condenação do município e também dos honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A Câmara, por unanimidade, deu provimento em parte e retificou também em parte a sentença no sendo voto do relator. Agora, o Estado de Mato Grosso, 14, desembargador José Zuquim Nogueira, interessado pelo Estado de Mato Grosso, interessada pela CSW, Importação e Exportações de Grão Limitada. Desembargador José Zuquim Nogueira é o relator. CSM, Importação e Exportação de Grãos Limitada, havia uma ação anulatória de constituição de débito contra o Estado de Mato Grosso, que objetivando a anulação de um termo de apreensão e depósito e também a extinção do crédito tributário instituído em razão dessa apreensão. Os pedidos foram julgados procedentes e declarou nulo o ato administrativo de apreensão e depósito e também extinto o crédito tributário nele consubstanciado e condenou o Estado em pagamento de R$ 2.500. Dessa decisão o Estado apela e a Procuradoria diz que não há interesse público a justificar a sua intervenção. Pois bem, eu estou dando provimento ao recurso, presidente, em face de se tratar de produto depositado em armazém e
vendido posteriormente. O auto de apreensão, na verdade, consignou que houve descumprimento do artigo 371 do regulamento do ICMS. E só que no artigo subsequente, o 372, ele impõe as obrigações que deve ser observado quando da venda pelo armazém, Foi exportado. que é, inclusive, o acompanhamento da nota fiscal do produtor para o armazém, para o depósito. E por que essa necessidade? Porque é um produto diferido, o ICMS é diferido. Ele só é recolhido a posterior. Então, essa obrigatoriedade, ela é inconteste. É destinado à exportação. É destinada à exportação. A própria lei está disso. E o que me chamou a atenção é que nós já decidimos isso lá na turma de câmaras, quando, inclusive, se discutiu, se pretendia reaver esse ICMS, o produtor, a classe produtor. Se ele não pagou e a obrigação é do armazém, como que ele quer se creditar desse ICMS que ele não recolheu? Então, eu estou dando provimento, senhor presidente, para, na verdade, reformar a sentença, julgar improcedente os pedidos e, via de consequência, cassar a liminar que foi ratificada por ocasião da sentença. É nessa forma, senhor presidente, que eu estou conduzindo o voto. É o que nós chamamos de ICMS diferido, né? Então, Vossa Excelência está dar provimento, né, não foi reserva. Então, a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nós temos voto do desembargador relator. O número 5 da pauta, interessado perante o município de Cuiabá, interessado Estado de Mato Grosso, é a mesma questão da saúde. Então, eminentes pares, tem o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da LAB, o doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo não provimento do recurso, pela retificação da sentença, apenas para desobrigar o requerido a disposição de marca específica, bem como a substituição da multa diária. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou a negar provimento ao recurso, mas retificar em parte sentença para excluir da condenação a obrigação de fornecer um medicamento tal pelo nome, porque a lei que impõe que seja fornecido pelo princípio ativo. Então, eu nego o provimento e retifico em parte a sentença. A Câmara negou o provimento e retificou em parte a sentença. O 16 da pauta, interessada pela município de Rondonópolis, interessada pela IGA, e interessado é o mesmo, reexame também, a mesma coisa. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Dr. José Basílio Gonçalves,
opina pelo não provimento dos recursos. Eu submeti ao reexame necessário, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou a votar no sentido de negar provimento ao recurso e retificar em parte sentença para excluir a multa punitiva, né? E determinar que de 6 em 6 meses faça a comprovação da necessidade do suprimento. Então, o recurso negou provimento ao recurso e retificou em parte sentença. Agora, o 17 da pauta, interessado pela Niceia Maria Eugênia, Estado de Mato Grosso, município de Cuiabá. A defensoria se abstém de manifestar, eminentes pares, eu estou a negar provimento do recurso, a retificar em parte sentença para excluir da condenação do município de Cuiabá os honorários advocados e fixados em favor da defensoria. A Câmara negou provimento do recurso, retificou em parte sentença, nós temos o voto do relator. O 18 da pauta, interessado pelo Estado de Mato Grosso, interessado pelo Ministério Público. É a questão de saúde. Eu submeti ao reexame. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmildo da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso para afastar a combinação de imobiliário, pela retificação da sentença que obriga os requeridos à dispensação do princípio ativo, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eu estou a dar provimento em parte ao recurso para excluir a multa punitiva e retificar em parte a sentença. Provimento em parte, retificação em parte. 19 da pauta, interessada pela município de Tangará, interessada pela Laerte Mendes da Silva, Estado de Mato Grosso, também a questão de saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo não provimento do recurso à ratificação da sentença, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, é a mesma questão dos precedentes. Eu estou a retificar a sentença e conseguir julgar prejudicado o recurso. Sentença retificada do recurso prejudicado. Opa, terminou. Nada mais a. Declaro encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos. O senhor está a par dessa